Boa tarde, começamos então a transmissão de mais uma roda de conversa. Hoje é dia 25 de maio e a gente tem aqui nossa convidada, nosso convidado, para a gente dar sequência ao tema desse semestre, talvez do ano todo, que é sobre acessibilidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as questões do mundo do trabalho, né, de como é esse acesso ao mundo do trabalho para as pessoas com deficiência, e autismo e superdotação. Eu sou a Lisbeth, eu sou uma professora da Fundação das Artes, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de cabelos curtos, cabelos grisalhos, eu estou usando hoje uma blusa de manga comprida escura, que não está aparecendo muito aqui, e estou com uma echarpe com tons claros e branco, cinza, porque eu estou na região aqui do estado de São Paulo, que hoje já está fazendo um pouquinho mais de frio. Tenho olhos castanhos, estou usando um brinco pequenininho, um fone branco, e ao fundo eu estou com um desfoque na cena, mas dá para ver uma imagem escura que é de um piano aqui de onde eu estou. Então, a gente tem o acompanhamento da Karina e da Sabrina, que são as duas intérpretes de Libras, que têm nos acompanhado aí nesse trabalho, nessas rodas de conversa, e vão garantindo para nós e para todo o público essa questão da acessibilidade na comunicação. Então, vou pedir inicialmente para o João se apresentar, e depois, rapidamente, João, e depois a gente passa, a Marcela se apresenta e começa a falar dela, tá bom? Pode se apresentar, João. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Lisbeth, boa tarde, Marcela, boa tarde a todo mundo que está aqui no chat, boa tarde a todos que estão acompanhando essa roda de conversa. Meu nome é João Gabriel, tenho 30 anos, minha autodescrição, sou uma pessoa de pele parda, tenho mais ou menos 1,70 de altura, olhos castanhos, cabelos curtos, estou com uma blusa azul. Aqui atrás, estão vendo, tem uma cortina, predominantemente bege, estou aqui no meu quarto. E o autista aqui, estou aqui para poder contribuir da melhor maneira possível com essa roda de conversa. Obrigada, João. Então, eu vou pedir para a Cássia é professora também da Fundação das Artes, né? Fica com a gente aí nesses bastidores. Vou pedir, então, para a Cássia tirar o João de tela, deixar a Marcela, eu e a Sabrina, para a Marcela se apresentar, e daí a gente já começa a condução aí. Marcela, se apresente, então, que você está em tela, todo mundo te vendo. Bom, boa tarde a todos. Sou a professora Marcela Trevisani, pedagoga, revisora Braille, pianista. Eu trabalhei por quase 10 anos no Instituto de Cegos Padre Chico, hoje Colégio Vicentino Padre Chico, aqui em São Paulo, como revisora Braille e professora de musicografia Braille. Trabalhei por um ano na ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, também como revisora Braille. Estou há quase 7 anos na Associação Fernanda Bianchini, como professora de musicalização, e tenho a minha microempresa, o Toque do Tec, onde eu dou aulas online de piano, teclado, canto, sistema Braille, musicografia, ainda logicamente a base, né? E o reforço escolar para pessoas com e sem deficiência, né? E tenho me surpreendido, porque nós temos N Brasis dentro de um só, né? São realidades muito duras e muito cruas em certas circunstâncias, e eu não tinha noção de que eu ia entrar nesse campo, né? Enfim, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, principalmente para aprender com vocês. Legal, Marcela, muito obrigada. Marcela, depois, se você tiver, e mesmo o João tiver e quiser indicar o site, rede social de vocês, Opa, tá? Por favor. Pode nos indicar. Então, eu vou pedir para a Cássia retirar a Marcela da tela só um minutinho, para eu fazer uma introdução aí do nosso assunto de hoje, tá?
Então, eu vou compartilhar a tela aqui para falar um pouquinho de como a gente... vou compartilhar a tela para apresentar alguns dados que são do IBGE, a partir do censo, que falam sobre a questão do mundo, né, do trabalho, do acesso ao trabalho das pessoas com deficiência. Então, vou abrir aqui, só peço um minutinho de paciência. Porque a gente tem, né, o total das pessoas com deficiência no Brasil, e a gente tem os dados sobre a questão do trabalho. Então, eu retirei essas informações do site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que apresenta essas estatísticas. Então, eu vou apresentar 3 slides. Dois slides têm o fundo branco com as letras pretas, e o último slide tem um gráfico, que já eu vou fazer a descrição do gráfico. Então, nesse primeiro slide, a gente tem a seguinte frase: a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. Os dados são do módulo Pessoas com Deficiência da PNAD Contínua 2022. É importante só lembrar que, para responder ao censo escolar, não foi preciso apresentar nenhum tipo de diagnóstico. Então, também foi perguntado se a pessoa tem uma dificuldade de subir e descer a escada, uma dificuldade para enxergar que com óculos é corrigido, uma dificuldade para ouvir, mas que tem a ver com a idade, não necessariamente com uma perda auditiva significativa, mas enfim, a gente tem então esse dado de 18,6 milhões de pessoas brasileiras com algum tipo de deficiência, o que corresponde então a 8,9% da população de 2 anos ou mais. Aí o que a gente tem de dados sobre o mercado de trabalho? Então, desse total, 18 milhões de pessoas, apenas 29,22% das pessoas com deficiência participam do mercado de trabalho, contra 66,4% da população em geral. Então, claro, a gente sabe que no nosso país a gente tem uma questão bastante séria de emprego, a gente tem muita gente em todas as condições, em todos os estados, sem um trabalho regular, sem um trabalho formal, e desse montante, então, a gente tem muitas pessoas com deficiência também fora do mercado. Então, considerando as pessoas que estão num trabalho formal, regular, então 66,4% da população geral está empregada e apenas 29,2% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho. Isso significa, que é a outra frase que eu coloquei no slide, isso significa que apenas 5,1 milhões de pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, enquanto 12,4 milhões estão fora, entre as pessoas de 14 anos ou mais. Então, é um índice bastante grande de pessoas com deficiência que não têm um trabalho regular. Cerca de 55% das pessoas com deficiência que trabalhavam nessa coleta de dados até 2022 estavam na informalidade, enquanto para as pessoas ocupadas sem deficiência, esse percentual foi de 38,7%. Então, quase 20% a mais das pessoas com deficiência que estão na informalidade, se comparado às pessoas sem deficiência. E aí, uma outra informação é que a desigualdade persiste mesmo entre as pessoas com nível superior. Nesse caso, a taxa de participação foi de 54,7% para pessoas com deficiência e 84,2% para aquelas sem deficiência. Então, o que quer dizer? Das pessoas com deficiência que se formaram, né, num curso de nível superior, apenas 54,7% estão empregadas aí no mercado de trabalho formal. Então, é uma luta bastante grande, mas a gente sabe também que é uma luta de todos e de todas nós, porque a gente tem, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas sem emprego. E tem um outro dado,
que tem a ver também com a escolarização. Então, a gente fala das questões de acessibilidade, a gente não pode deixar de lado a questão do acesso à educação básica, ao ensino médio, ao ensino superior, né, para as pessoas com deficiência. Então, no próximo slide, eu tenho um gráfico, ele está um pouquinho borrado, mas eu vou fazer a descrição dele. É também do site, né, do Ministério, com dados do IBGE. Então, o gráfico se chama Nível da Ocupação de Pessoas de 25 anos ou mais no Brasil por nível de instrução. Então, ele é um gráfico de barras, tem duas cores, uma cor mais clara, um laranja claro, que indica os índices das pessoas com deficiência, e um mais escuro, tipo uma cor ocre, né, um marrom, vamos dizer assim, que indica os índices das pessoas com deficiência. E no eixo vertical, ele está organizado de 15 em 15. Então, a gente tem a primeira categoria, pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto. A gente tem 17,5% de pessoas com deficiência, sem instrução ou fundamental incompleto. E 48,7% de pessoas sem deficiência, sem instrução e fundamental incompleto que estão no mercado de trabalho. Então, das pessoas que não tiveram essa parte básica da educação, 48,7% sem deficiência estão trabalhando e 17,5% de pessoas com deficiência é que estão trabalhando. Quando a gente considera fundamental completo ou ensino médio incompleto, a gente tem 33,6% de pessoas com deficiência trabalhando e 64,1% das pessoas sem deficiência também no mercado de trabalho. Então, a gente tem quase 30% a mais de pessoas sem deficiência no mercado de trabalho em relação às pessoas com deficiência. A próxima categoria é nível médio completo ou nível superior incompleto. Então, a gente tem 42,4% de pessoas com deficiência atuando no mercado de trabalho com esse nível de instrução e 71,6% né, de pessoas sem deficiência na ocupação com esse nível de instrução. E aí, as últimas barras mostram os dados das pessoas que têm o nível superior completo. Então, das pessoas que têm nível superior completo, 51,20% daquelas com deficiência estão no mercado de trabalho e 80,8% sem deficiência estão no mercado de trabalho. Então, veja, a gente tem esse problema de acesso à educação básica, mas a gente também tem, na ponta final, das pessoas que conseguem finalizar o ensino superior, ainda uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, não basta ter uma formação, né? Tem outras coisas que envolvem isso. Então, num total geral, esse gráfico também mostra que 26,3% é um total das pessoas com deficiência que estão trabalhando de acordo com o nível de instrução, e 65,7% das pessoas sem deficiência que estão no mercado de trabalho. Então, é uma defasagem bastante grande, né? Quando, na verdade, a gente deveria, num mundo real ideal, ter 100% das pessoas com o superior completo e 100% das pessoas empregadas, né? Então, vou parar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu só tirar aqui. Muito bem. E aí, então, a gente traz esses profissionais, então, o João Gabriel e a Marcela Trevisani, para falar do histórico deles, né, do conhecimento que eles têm também, do que eles comentam com outras pessoas, estudam com outras pessoas sobre a própria profissão e sobre o acesso às pessoas com deficiência. Só esqueci de fazer uma parte que a gente tinha colocado na divulgação, a participação hoje do professor Bruno
que é um professor surdo, é ator, poeta, mas infelizmente ele não pôde estar conosco hoje, teve que acompanhar outra atividade. Mas mesmo assim, fica o nosso agradecimento a ele que tentou participar conosco aqui, tá? Então, Marcela, agora eu vou sair de tela, vai ficar você com as intérpretes, e aí eu quero que... Desculpa, eu quero que você coloque para nós, então, essa sua experiência profissional, o que você observa, que barreiras você encontrou para atingir esse seu momento profissional, para a sua formação de graduação e tudo, e o que você observa em relação a outras pessoas também que você acompanha no seu dia a dia. Então, agora eu saio de tela, fica você com as intérpretes. Obrigada. Você poderia repetir a questão, que o sinal aqui cortou? Bom, tenho 39 anos, são 12 de pedagogia, são 9 como revisora Braille, e são 30 como pianista, né? E ao longo desses anos eu vi muita coisa acontecer. Muita coisa, eu acho que nós tivemos sim muitos avanços, nós tivemos sim muita coisa boa acontecendo, mas eu ainda fico abismada de como no século XXI, com tanto avanço, com tanta tecnologia na palma da mão, nós ainda temos pessoas que não sabem sequer esquema corporal, que não conseguem se vestir sozinhas, que são confinadas eternamente, né? Então, eu não consigo compreender essa dinâmica, sabe? Como tem dois extremos tão grandes dentro de um único país como o nosso. Por mais que a gente compreenda a dimensão geográfica do nosso país, né, os desafios que ele apresenta, mas eu acho que eles têm coisas que não dá para a gente fechar os olhos e dizer, é assim. Não, não é assim. Tá? Eu me formei na Universidade de São Paulo, Unicid, em 2012, e quando eu terminei o ensino médio, os professores diziam para mim que só passava na faculdade quem fosse rico ou japonês, porque só eles tinham know-how X de inteligência, entre aspas, jamais desmerecendo aos ricos e aos japoneses, pelo contrário. Só que você vindo de uma classe social não tão abastada, escutar isso de professores de ensino médio, e você fala, quando que eu vou fazer um cursinho? Como que eu vou fazer um cursinho? Como é que um dia eu vou entrar numa faculdade? E aí você se compara com os outros, porque os outros chegam, os outros estudam, aí vem comparação familiar, vem comparação da própria sociedade, vem comparação, quando eu falo familiar, no sentido geral da palavra, tá? Acontece demais, demais. Não adianta falar para o cego, olha, você tem que fazer faculdade, ok? Só que não dá o subsídio para que ele vá atrás. Deixa de fazer mobilidade, deixa inteirar dentro das instituições, meu Deus, para que ficar ali em cima? Então também isso atrapalha um pouco, né? E comigo não foi diferente. Eu cheguei num ponto, né, eu já vinha de ambiente institucionalizado, né, vamos resumir isso. Enfim. Marcela, por favor, só vê um pouquinho. Está um pouco difícil de te ouvir, porque está truncada. Agora, por exemplo, a sua imagem travou. A gente está ouvindo, mas aí você... acho que é a conexão, né? Aí. Agora está tudo travado. Tenta falar alguma coisa de novo, Marcela. A gente tirou a Marcela de tela para poder resolver aí a questão de conexão, né? Acho que caiu.
a conexão dela. Enfim, mas só também para a gente situar a todas as pessoas, a Marcela é uma pessoa cega, então ela tem essa vivência pessoal, né, como pessoa com deficiência, e já estava falando para a gente, então, das barreiras que ela vivenciou para chegar na sua formação, e trouxe um dado importante para a gente sempre considerar, que ela falando dessa questão de classe social, né? Então, a gente tem uma questão de diagnóstico, tem uma questão de gênero, tem uma questão de raça e cor, mas a gente tem essa desigualdade social que é bastante grande no nosso país, né? Então, ela falou um exemplo parecido com o que eu vou falar, é como é que a gente pode admitir que tenha pessoas que são analfabetas, que não conseguem ler, escrever um bilhete simples, e pessoas que têm um doutorado ou pós-doutorado convivendo na mesma cidade. Como é que a gente pode admitir pessoas que estão dormindo na rua e não tem nenhuma condição de higiene, de alimentação, de moradia, e outras que num único dia, numa única refeição, gastam R$1.000, né? Então, a gente não pode dissociar a questão da deficiência a isso. Deixa eu só verificar se a Marcela está tentando contato por outra via, senão... ela entrou, voltou aí. Olá, Marcela. Agora vamos ajustar sua câmera para nós. Põe mais para o seu lado direito. Mais para o seu lado direito. Um pouquinho mais. Ainda a gente não vê o seu rosto. Aí, agora a gente está vendo você. Agora tem que equilibrar o bichinho. Sim. Ainda agora voltou a não ver você. Acho que agora vai. Se você colocar um pouquinho mais para o seu lado direito... não, é isso. Dá para a gente ver. Então, você está aí diante de um teclado. Eu andar do que essa coisa. Então, mas ainda agora põe um pouquinho mais para o seu lado direito, porque ainda só está vendo bem a sua lateral só. Isso aí. Meu Deus. Não, eu não vou usar isso não. Isso aí eu não dou certo. Por que não? Não quer coisa. A gente aguarda, não tem problema nenhum. Agora, sim, tá ótimo. Tá ótimo, pode ficar assim. Não respira. Não respira. Muito bem, Marcela. Então, você estava falando para a gente que você ficava pensando nisso, de fazer uma faculdade e tal, mas que, de certa forma, tinha todo um ambiente que desestimulava, não de uma pessoa ou outra em particular, né? Mas de uma situação mais geral que impunha algumas barreiras. Então, você estava nesse ponto aí quando caiu a sua conexão. Isso. Pode então, continuar. Vamos dizer assim, eu fui meio tardia em tudo, né? Eu nasci prematura 6 meses e meio, não vendaram, queimou na incubadora. Sempre, e vai para médico, e vai para exame, e vai para não sei o quê, só com 2 anos e meio que chegou o diagnóstico de cegueira. Até então, me davam até como Down. E vai para fisioterapia, aquela rotina chata de médico. Chega uma hora que você, sabe, faz alguém pôr a mão em você já tem orgeriza, né? Cheguei nesse ponto de pequenininho, eu lembro bem. E aí tá bom, vamos. Com 7 anos eu fui para a Fundação Dorina Noril para aprender estimulação básica para cego, porque é diferente da fisioterapia hospitalar. Você fala mastiga. O que é mastiga? Eu punha a mão no rosto dos outros e a comida rolando lá, e eu não sabia como fazer aquele movimento, como reproduzir. O que é senta? Senta. Mas não tinha um significado desse senta na prática. Eu vinha do interior. Então, minha avó vinha comigo no colo, 5 quilômetros para cima, 5 quilômetros para baixo, para chegar no ônibus mais próximo. Né? E graças a Deus, minha família investiu em mim nesse ponto. Graças a Deus, que quando a gente chegava dos tratamentos de Dorina e caramba 4, eu tinha que treinar o que era feito lá. Isso eu acho que nós não podemos fechar os olhos. Como educadora, hoje eu vejo o quanto isso é importante.
O pai, mãe, por favor, treinem em casa o que as instituições passam para os seus filhos. Porque é um gap de uma semana, né? Entre uma sessão e outra. Ele já esqueceu, já perdeu o pique, o foco, não tem tempo para avaliar uma evolução, porque não tem treinamento, né? Tem que treinar, tem que ficar em cima. É maçante? É chato? É cansativo? Mas é fundamental. E hoje eu vejo o quanto isso foi bom para mim, porque no ensino médio, por exemplo, no fundamental, eu passei por 5 escolas diferentes. A última delas foi o próprio Padre Chico, onde eu estudei ainda em colégio, em regime de internato. E fui da 2ª até a 8ª série direto. Mas até então já tinha passado por 3 vezes de primeira série diferente, começando a vida escolar propriamente dita aos 10 anos. Certo? Tem muito gap. Então, toda menina de 10 anos já tem que estar, na época era 4ª série, hoje 5º ano. Toda menina tem que fazer tal coisa. Toda pessoa tem que. A gente cresceu nesse tem que. Só que, como é que eu faço esse tem que se não tem onde ir, como fazer? Eu ainda tive sorte, ainda tive minha família que lutou por mim, que não me deixou ficar encostada. Tive professores maravilhosos que passaram pela minha vida. Mesmo assim, enfrentei muito preconceito. No ensino médio, tomando mesada, cadeirada, rezando para não morrer dentro de escola. E mesmo assim, pagando aluno para ditar matéria para mim. E mesmo assim eu ia. Não tinha essa de, eu não quero ir para a escola, não estou afim. Então o cego também nessa hora tem que ser persistente e chegar, olha, vocês não querem, mas eu quero. Vocês não vão, mas eu vou. Vocês não fazem, mas eu faço. E acabou. Mas você não vai conseguir. Mas vai que acontecer. Mas você não vai andar sozinha. Mas... Escuta, vocês querem um profissional que trabalhe, que sustente, que pague conta, que vote, que sustente família e filhos, que constitua família? Ou vocês querem um encosto? Porque você depender de um benefício quando você necessita é uma coisa. Você depender de um benefício porque não teve oportunidade, porque te negaram essas oportunidades e depois ainda te colocam como coitado só para se aproveitar de você, é muito fácil. Muito fácil. E, infelizmente, eu, dentro da minha empresa hoje, eu vejo muito isso. E me entristece ver famílias em lugares tão distantes, filhos que nunca saíram de dentro de um quarto, filhos que nunca sequer souberam o que era esquema corporal, de eu ter que ensinar até o básico de como se veste, de como põe uma folha numa máquina, de como que senta, de como que fala, de como que responde. Eu nunca pensei passar por isso no século XXI, porque é fácil a gente ser estigmatizado. E quando eu fiz o ensino médio, eu já escutava isso que eu contei para vocês lá atrás, e passei mais de 3 anos ajoelhada no milho estudando por conta própria. Eu queria ser alguém, eu queria ser mais do que o básico. Eu queria, porque toda mulher tinha que estar na faculdade. Eu estava com 24 anos quando entrei na faculdade. Eu prestei escondido. Um amigo meu me falou por telefone que na Unicid ia ter oportunidade para o vestibular. E eu falei, eu quero. Eu não sabia nem chegar em carrão. Eu vou me virar. Tem ônibus, tem metrô, já sabia andar sozinha. Bora. Como é importante a mobilidade para o cego. Não é mamãe carregar, papai carregar, ficar lá sentado, passa chuva, passa sol. O cego tem que saber ir e vir. E eu fui. Aí fiz a prova, tinha ledor, não tinha nada em braille, foi tudo com ledor. Eu não fiz cursinho nenhum, então eu copiava tudo que era livro que me ditassem. Podia ser livro antigo, livro de igreja, de qualquer coisa que tivesse alguma informação histórica. Podia ser aquelas revistas, lembra da revista Veja, Cláudia, que vinha pela Fundação Dorina para nós como um grande
achado para a gente ter acesso ao conhecimento que os outros liam e a gente não. Não tinha PDF, não tinha Google. Como hoje, você abre lá o celular, você tem os feeds e você vê o que aconteceu do dia, os artigos de opinião, nada. Só TV e rádio, e eu acompanhei. Em 2010, eu entrei na universidade. Eram 3 anos ainda a pedagogia. Não foi 10 inteiro, 11 inteiro, 12 inteiro. Só que eu já tinha prestado em 2007 para música, em determinada universidade. Deram como se eu tivesse passado. Aí, na hora de fazer a matrícula, disseram que me confundiram com outra pessoa. E aí, disseram que o problema era eu. Então, eu tinha que fazer uma segunda prova, como se fosse uma repescagem. E que essa repescagem talvez me daria uma chance de tentar entrar na faculdade. Só que nessa segunda prova me inscreveram para musicoterapia. Eu não queria musicoterapia, eu queria música. Me inscreveram para musicoterapia e disseram que era a única coisa que tinha. Ah, bom, vamos tentar, né? Chegou na metade da prova, eu não consegui fazer, porque era inglês e gráfico. Eu nunca fui boa de inglês, que é uma coisa que não depende da deficiência. Depende do dom. Você gosta, não gosta, você tem aptidão, não tem aptidão. Acabou. E gráfico, muito gráfico. E aí, eu escutei umas palavras bastante duras de quem me leu a prova, de que era melhor eu voltar para casa para não fazer minha família passar vergonha, nem a sociedade, porque a minha prova era a quinta série. E aí eu passei 3 anos e pouco estudando, porque eu queria diferente dessa realidade, eu não queria isso para mim. E fui prestar a Unicid escondido, porque se eu não passasse, eu não ia ser vergonha para ninguém. E eu passei em 2º lugar na classificação geral da universidade. E fui, estudei, fiz o meu melhor. Não tinha professor especializado, não tinha linha Braille, tinha a impressora que tinha um setor, embora infelizmente falido, nós tivemos uma impressora. Então, quem sabia mexer, colocava para imprimir, de algum jeito saía mais ou menos. Algumas coisas, depois nem isso. Então, eu mesma batia manualmente os livros, ou ia para São José dos Campos para mandar fazer as apostilas mais longas, etc. E me virei com MP3, com MP4, como muito cego faz até com gravador de fita até hoje. Sabe? Mas eu tive professores maravilhosos na Unicid, eu tive amigos maravilhosos, eu tive apoio e eu faria tudo outra vez. Depois eu fui estudar fotografia em Tatuí e foi outra experiência maravilhosa na minha vida, porque eu tinha o mesmo nível de cobrança dos videntes, eu tinha que dar o mesmo nível de resultados dos outros, não era, vamos dar uma coisinha para adaptar um pouquinho, para ver se ela aprende a dar um jeitinho, não tenho isso nem inha. Eu tinha que fazer o meu melhor. Então, eu acho que aí saímos do discurso capacitivo e fomos para um discurso se vira, minha filha. O subsídio está aqui, de você. Isso para Marcela, é bem... abrir os olhos. Te ajudou, né? Isso é muito importante. Oi? Que você está... É muito importante, Marcelo, que você está trazendo para a gente, que depois também, junto com o João, a gente pode conversar, que você está falando de apoio da família, apoio da própria instituição, apoio de professores, e de não tratar, né, as pessoas que têm deficiência como coitadinhos. Acreditar e trabalhar, né, para que aquela pessoa se desenvolva e tenha o maior nível de autonomia possível. Então, é o que você falou, se a pessoa tem condição física, emocional, intelectual, de ter um trabalho, de estudar, por que não, né, investir nisso, né? Acho que é muito importante isso que você está trazendo. Pode continuar. E tanto que em relação ao estudo, né, durante a universidade, eu trabalhava como pianista em restaurante, eu toquei na noite, né, ao todo foram 6 anos e meio tocando, né, num restaurante renomado, né, e aqui em São Paulo mesmo, e para mim foi excelente, porque eu tinha que atender 700, 800 pedidos por noite, tocando de 8 a 12 horas por noite. Para mim foi uma bênção, foi a melhor alegria. Se eu pudesse, eu faria tudo outra vez.
Porque assim eu banquei minha faculdade, minha gestação. Tem um meninão lindo, vai fazer 12 aninhos agora, segundo semestre, né? Início do segundo semestre. A alegria da minha vida. Eu pude... Não foi mamãe, nem papai, nem vovô, nem vovó, nem ninguém bancando meus estudos. Fui eu sozinha. Né? Se vira nos 30, como qualquer outro. Que com cachê de restaurante eu fui fazer. Eu ia para Tatuí sozinha, bate e volta, ainda ia trabalhar na noite. E eu nunca, vamos dizer assim, nunca parei numa única atividade ao mesmo tempo, assim, eu só vou estudar, depois eu só vou fazer não sei o quê. Não. Na época, eu só tinha a deficiência visual. Hoje, não. Hoje eu tenho mais. Eu adquiri deficiência auditiva severa. Até agora, eu perdi 80% da audição do lado direito e 40% do esquerdo. E agora vem questão motora também por fibromialgia refratária avançada. Então, mesmo assim, eu não paro de trabalhar. Então, tem dia que eu não ando, tem dia que eu não aguento. Mas mesmo assim, eu me reinvento. Então, cabe a nós também, como pessoas cegas, ou com outras N deficiências, nos reinventarmos. Não vou te dizer que o computador é o meu forte. Não, não é. Tem pessoas que me dão um banho daqueles, e que bom que existem elas, né? E ok, e é legal que cada um tenha uma aptidão para alguma coisa. Então, acho que também existe um pouco de exagero nessa cobrança externa. O mundo exige que vocês todos saibam tudo. Todo cego só faz direito a uma terapia. Todo cego só faz tal coisa. É verdade? Eu fui fazer pedagogia. Você tá louca? Não. E hoje eu vejo na minha empresa o quanto foi importante unir a educação com a música. Foi uma bandeira que eu sempre levantei. E eu estou pegando um público hoje que é esquecido nas instituições de ensino, ou porque passou da idade, não anda sozinho, não tem autonomia, mora longe, tem outros comprometimentos de saúde, não tem sequer liberdade judicial para decidir por si só, ou está logado o tempo inteiro nas empresas. Agora, com a pandemia, veio mais esse público novo, né? Está logado nas empresas o tempo inteiro, segunda-feira, e quer fazer música, e quer fazer braille. Mas o braille morreu. Não, o braille não morreu. Não morreu. Tem gente que perdeu a visão, que está louca para aprender braille, que quer unir informática com braille porque quer ler, porque quer escrever de forma correta ainda. Por mais maneirismos que nós tenhamos, por mais que nós tenhamos maneiras diferentes hoje de lidar com o mundo, com as coisas, mas ainda a linguagem, a leitura escrita, esse processo de alfabetização e letramento não morreram. Estão presentes. A música como ferramenta de redescoberta pessoal de cada um que está ali no seu universo, no seu mundo, e poder se conectar de novo com a vida. Não para fazer qualquer coisinha, mas eu tenho retorno das famílias hoje, retorno dos alunos também. Professora, eu tive um professor que não sabia me explicar dessa forma, e eu tenho que me imaginar manuseando o corpo de outra pessoa. Como que eu vou explicar para essa pessoa? Como é que eu vou lidar com o corpo dessa pessoa, sem ver, sem tocar? Eu tenho que entender e imaginar como se eu fizesse no corpo do meu filho. Eu tenho que entender e vivenciar o mundo do meu filho, vidente, para poder, quem sabe, um pouco entender a dificuldade que o cego, que o vidente, que o baixa visão me traz. Professora, como é que passa o dedo? Vamos lá. A escala de dó maior. O dedo passa, faz assim, faz assado. Professora, eu não sei pôr uma camiseta sem fazer furinho. Não, vamos fazer assim, como se você estivesse abraçando uma boneca. Segura assim, faz assado, ensina a pôr meia, ensina a esquentar café, ensina a comer sozinha, ensina a levar o garfo com a comida. Mas o que isso tem a ver com música e pedagogia? Gente, se eu não trabalho a base, que muitas vezes vai passar pelo AVA, embora eu não seja professora de AVA,
Mas a gente acaba fazendo de tudo um pouco, ao grosso modo, porque se a gente não fizer isso, o aluno não vai grampear do lado certo, não vai saber o que é direita e esquerda para ler, não vai saber o que é pôr folha numa reglete numa máquina, não vai saber o que é pegar o caderno na mochila, porque a mãe não pegou, porque não sei quem não fez, porque nananana. E o professor João pode muito nos ajudar nessa reflexão sobre o quanto é importante esse papel do educador junto com a escola, junto com uma comunidade, para parar com esse discurso de ela pensa, ele fala, ele sonha, como é que se escova os dentes? Quem te troca? Quem escolhe suas roupas? Gente, tem canal de cego, tem canal de cadeirante, tem canal de todos os tipos de deficiência, explicando, pessoas que trazem suas experiências de forma brilhante. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos parar um pouco de besteira, de ocupar o tempo com tolice. Mas só se interessa quem passa pela situação. Tem que esperar a água bater no pescoço para poder entender ainda. Nós estamos passando por um momento, né, no Rio Grande do Sul, castigado pelas chuvas, por esse desequilíbrio ambiental que nós estamos tendo. Nós vemos um calor absurdo até agora. Agora que estamos tendo o primeiro fim de semana de frio, como não se preocupar, como não entender o que está acontecendo, como não entender que o outro também vai precisar de ajuda e que nós teremos mais pessoas com deficiência, sim, desempregadas, que nós teremos mais pessoas com deficiência que não vão para a escola, que não vão ter acesso, que ainda hoje, nas grandes capitais, são dopadas dentro do sistema escolar para não dar trabalho. Como assim dopadas? Para ficar no fundinho da sala, dormindo no colchãozinho? Ou riscando folhinha com papel e lápis de cor? E colandinho? Meu Deus! Cadê o movimento de inclusão que tanto se fala? Começa aí. Começa da própria pedagogia, que é falha. Começa da própria pedagogia, que não se renova. É muito fácil falar de impressora, de linha braille, disso para quem tem dinheiro. De um Orcam para quem tem dinheiro. E uma reglete? Quanto custa uma reglete? Quanto custa uma máquina braille? Quanto custa o curso de formação de um professor? No horário de contraturno. Nós sabemos a dificuldade de uma sala de 40, 50 alunos para um professor lidar com 1, 2. Só que cadê o incentivo promocional desses professores, desses educadores, para que eles estejam na linha de frente, devidamente preparados? Não tem que esperar chegar um deficiente para aprender. Aliás, hoje, pessoa com deficiência é o termo correto. Pessoa com deficiência. Mas eu acho que a maior deficiência não é sensorial, intelectual, cognitiva e tudo mais. A maior deficiência é atitudinal. A maior deficiência é o capacitismo, a maior deficiência é o excesso de cobrança dos gestores que preferem contratar videntes do que ter um funcionário com deficiência no meio educacional, porque acredita que o aluno tem que ser vigiado, controlado e punido, e coloca esse profissional no fundinho de uma sala para ter 1, 2 alunos só para falar que ele está recebendo para isso. Né? É fácil. É digno. Olha, Marcela está cutucando bem. É importante mesmo a gente trazer essas coisas, né? Muito importante, muito importante. E a gente vê mesmo, né? Várias dessas coisas que você está relatando, a gente que acompanha a educação básica, mesmo num caso específico de os cursos de artes, né, de música, a gente vê esses problemas aí todos, né? Você trouxe muitas coisas para a gente continuar a conversa. Vou pedir agora para você dar uma paradinha para a gente ouvir um pouco o João Gabriel, e depois a gente volta com você na tela, tá? João, então, diante de tudo isso e mais um pouco, né, traga para nós a sua experiência, os seus estudos aí, e já também agradeço pela sua participação com a gente. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, para eu falar da minha formação acadêmica, eu tenho que falar um pouco de como eu nasci. Eu nasci de 38 semanas, no dia 9 de setembro de 93.
toda a minha vida escolar eu fiz na cidade do Rio de Janeiro. Agora eu moro em Araruama, cidade da região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Eu passei a minha vida escolar tendo toda aquela dificuldade que todo aluno tem. Tirar nota baixa, essas coisas. Dá trabalho para professor, isso todo aluno dá. Aí, em 2013, eu entrei na faculdade de Educação Física, na faculdade Uniswan, lá no bairro de Campo Grande, desde 2013. Aí eu fiz 2 períodos lá, ou seja, 2 semestres. Aí, no final de 2013, minha família, que são meus pais e minha irmã, em busca de uma melhor qualidade de vida, a gente mudou aqui para Araruama. Aí eu trouxe minha matrícula da Uniswan para a Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. Trouxe toda a minha matrícula para lá. Aí eu fiz a licenciatura, tive dificuldades, reprovei algumas matérias, entendeu? Toda dificuldade que todo graduando tem. Aí colei grau em licenciatura, acho que foi no ano de 2019, por aí, não lembro, mais ou menos. 2016, por aí. Aí eu pedi reingresso na faculdade. Aí eu sempre tive uma proximidade muito grande com o meu coordenador do curso de Educação Física, o professor Alexandre Mota, que hoje em dia ele trabalha no Conselho Regional de Educação Física. Aí ele chamou meus pais, como sempre teve uma afinidade com meus pais, sempre teve essa abertura, sempre permitia que eles tivessem uma abertura com meus pais. Aí ele falou, meus pais, chamou para uma reunião, falou, vou investigar o que o João tem, porque essa queda abrupta de rendimento da licenciatura para o bacharelado em Educação Física não é normal. Aí eu fiz terapia neuropsicológica, teste neuropsicológico, neuropsicóloga, neuropedagoga, faço até o tratamento psiquiátrico e psicológico, estou até na terapia ABA, na psicologia. Aí ficou constatado que na época eu tinha síndrome de Asperger. Na época eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Aí depois, com a atualização do DSM-5 e do CID, acho que é CID-11, ficou enquadrado toda a pessoa que é diagnosticada com síndrome de Asperger entrou no transtorno do espectro autista, no TEA nível 1, que é o nível leve. Aí, na faculdade de bacharel, no curso de bacharel em Educação Física da Universidade Veiga de Almeida, eu fiz todas as provas de forma oral, porque eu tenho muita dificuldade em botar no papel o que eu aprendi. Eu sou muito mais fácil eu falar. Aí eu entrei pela parte de acessibilidade da faculdade, aí eu fiz todas as provas assim. O professor ia comigo até o refeitório, fazia as perguntas da prova, gravava no celular e atribuía uma nota. Aí assim eu colei grau em bacharel. Aí em monografia, na minha monografia de licenciatura, durante o curso de licenciatura, eu tive uma matéria sobre pessoas com deficiência, durante um semestre, durante 6 meses. Aí eu aprendi a guiar pessoa cega, desculpa, pessoa com deficiência visual, pessoa com dificuldade de locomoção, cadeirante, movimenta ela através de uma escada, de uma rampa, tudo isso que eu levo até hoje para mim. Aí isso me levou a investigar um pouco mais a fundo o nível de acessibilidade aqui nas escolas públicas do município de Araruama. A princípio eu ia fazer das escolas municipais, mas aí eu optei por fazer nas escolas estaduais, com os alunos do ensino médio. Aí investiguei tudo, investiguei mobiliário da escola, nível de preparação dos professores, dos funcionários, mobiliário externo da escola. Aí eu cheguei à conclusão de que a gente ainda está muito aquém de ter uma acessibilidade completamente plena. A gente tem muita coisa para evoluir, E eu acredito que a gente vai conseguir chegar no nível satisfatório, né, de acessibilidade, entendeu? Aí eu prestei vários concursos,
desde que eu entrei aqui na Região dos Lagos. Aí eu fiz o concurso de Araruama. Eu não lembro se eu pedi ledor, não lembro. Mas sei que o de Maricá eu pedi. Aí acho que a Araruama também pedi. Fiquei numa sala isolada, a profissional lia a prova para mim, aí eu ia marcando. Aí eu consegui entrar em Araruama e em Maricá. E em Araruama já estou estável, já passei do estágio probatório, e em Maricá ainda estou, acho que no último ano do estágio probatório. Se é difícil para uma pessoa sem necessidade especial, imagina como. Todo mundo tem sua dificuldade. A vida nada é fácil, mas a gente vai lutando devagarinho, vai buscando ali se aprimorar. Eu sou uma pessoa inquieta, sempre estou buscando novas metodologias de aula, estou procurando várias atividades lúdicas para as minhas crianças, para que elas possam aprender através do movimento corporal, levar esses aprendizados para a vida. E o que eu tenho percebido desde que eu entrei no ambiente escolar é que a escola está tendo um papel que, no meu ponto de vista, não é o papel dela. O papel da escola, pelo que eu estudei na faculdade, pela minha vivência, o papel da escola não é passar valores. O papel da escola é ensinar conteúdo acadêmico. Na minha área, educação física, eu tenho que passar conteúdo de educação física. A escola hoje está sendo obrigada a passar pela sociedade valores para as crianças. Aí a gente pega crianças que têm várias vivências. Aí a gente tem que ensinar a criança a respeitar o coleguinha, não falar palavrão, entendeu? Não fazer muita coisa que é a família que chega. A educação, como diz vários estados, a educação vem de berço. A gente tem que, além de passar o conteúdo que a gente prepara, a gente tem que passar o que a gente acha que é o certo para a criança, para ver se a criança aprende, entendeu? A gente tem que fazer isso, porque não é o papel da escola ensinar valor, o papel da escola é ensinar conteúdo acadêmico. E isso, pelo que eu tenho visto, acho que eu tenho feito de forma satisfatória. Eu vejo todos os alunos que me param nos corredores aqui das escolas que eu trabalho, todo mundo fala, tio, volta dar aula para mim, volta, saudade de você, me abraça, me beija, um carinho muito grande. E eu sou uma pessoa que nunca recusei abraço, nunca recusei, eu sou uma pessoa que adora abraçar, gosto de retribuir carinho, entendeu? Mas sempre vou falando, se eu tento passar eu não sou exemplo para ninguém, cometo erros como todo mundo erra, né? Mas um pouquinho, se eu conseguir mudar a vida de uma criança, por mínimo que seja, já estou feliz, porque a gente sabe que no universo de escola pública a gente encontra várias realidades. Desde aquela criança que tem um carinho dos pais, até aquela criança que é, vamos dizer assim, renegada, não é? A gente vê várias realidades. E a criança, isso é fato comprovado com estudos, com o que eu observo, de que aquela criança que se destaca mais nas aulas é aquela criança que tem um acompanhamento familiar, em que os pais, mesmo cansados do trabalho, chegam, vêm se a criança tem um dever de casa para fazer, aqueles que têm condição levam uma explicadora, porque a gente sabe, né, que a escola, a gente faz o que pode. A gente não tem como abraçar o mundo sozinho. A gente precisa da ajuda dos pais, precisa da ajuda de toda a comunidade escolar, para que aquela criança, lá na frente, possa chegar em pé de igualdade com uma criança de uma escola particular. É que eu não estou querendo aqui entrar no ramo político nem nada, porque não é papel da escola propagar ideologia política, ideologia religiosa, não é. Mas é aquilo. O que adianta mudar, aprimorar o ensino superior, que eu acho que tem que aprimorar, tem que investir em ciência, tem que acreditar na ciência? O que adianta investir no ensino superior se não melhora o ensino de base? Porque se aquela criança não tem uma base bem consolidada de educação, tanto da educação infantil, pré-escola, creche, Fundamental 1, Fundamental 2 ensino médio, como essa criança, esse adolescente, esse jovem, vai chegar lá na frente para fazer uma prova de Enem? Como vai prestar
prestou Enem, fez faculdade. Como vai se manter na faculdade? Como? Como vai se manter na faculdade? Complicado. Por isso que tem muitos universitários que abandonam a faculdade. Porque muito daqueles conteúdos que eles não viram no ensino médio, no fundamental, isso vai cobrar na faculdade. Aí aquele aluno vai ter muito mais dificuldade. Aí uma faculdade que demoraria 5 anos vai demorar 6, 7. Aí com isso atrasa a entrada desse jovem, desse adulto, no mercado de trabalho. Mas é aquilo, um passinho de cada vez. A gente está melhorando, nosso sistema de educação está melhorando muito, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E eu acredito que a escola, sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai a lugar nenhum. Principalmente que no país que a gente vive, um país que a gente sabe, um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, mas a gente sabe que a gente, sem educação, é difícil. Aquilo que eu aprendi. Podem tirar tudo da gente, até a nossa vida, mas o que não tiram da gente é o conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer. Quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente quer aprender. E isso é o papel daquele professor incansável. Eu sempre, quando eu estou dando aula, sempre uso as turmas de laboratório. Falo, pô, deu certo nessa turma, vou tentar repetir nas outras. Aí vou vendo o que se adequa, o que não se adequa, pesquiso atividades, vejo, pô, será que daqui vai dar certo com aquela turma? Será que não vai dar? Será que eu tenho material suficiente? Será que a escola tem material suficiente? Aí eu sempre estou pesquisando, aí eu curso, de vez em quando entro em alguns cursos para fazer, para me aprimorar, entendeu? Porque o professor é um eterno cientista, um eterno cientista. Então, a gente sempre está ali em busca de conhecimento para levar a melhor educação possível para aquele aluno. Mas aquilo que eu falo para meus alunos. Para eu dar aula, eu dependo da ajuda de vocês. Dependo da ajuda de vocês. Porque uma aula é uma via de mão dupla. Para eu dar aula, você tem que se comportar bem. Se vocês não se comportarem bem, fica bem complicado. Tá? E eu sou aqui pós-graduado em Libras também, eu fiz pós-graduação em Libras pela FAEL, né? Aí, oportunidade de trabalho sempre tem, né? É muito bom ter oportunidade de trabalho, sempre, de uns tempos para cá, foi sancionada a lei de cotas, que é importante pra caramba para aquelas pessoas com deficiência consigam entrar em pé de igualdade no mercado de trabalho, e é bom que acho que a partir de 100 funcionários, né, de uma empresa, acho que tem que ter acho que 1 ou 2% de vaga para pessoa com deficiência. Aí isso é super importante, que a gente tem que incluir essas pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. Pô, é muito bom. Eu tenho, hoje em dia, o diagnóstico de autismo está em alta. Eu tenho, se eu for contar em todas as minhas turmas, quase 20 turmas que eu dou aula, devo ter pelo menos quase 10 alunos autistas. Está bem alta o diagnóstico de autismo. E hoje em dia está muito mais, não vou dizer simples, mas menos complicado de ter o diagnóstico do autismo. Está menos complicado. Então vamos lá. Eu nasci em 93. De 93 até meus 20 e poucos anos, meus pais me viraram de ponta cabeça e não chegaram a um diagnóstico. Não chegaram ao diagnóstico. Só fui entrar com o diagnóstico quando eu tive 26, por aí, 25 anos, por aí, 24, já na faculdade. Foi um diagnóstico tardio, mas foi libertador. Que aí a gente pôde se adequar, pôde fazer os tratamentos necessários, medicamento, entendeu? Porque, além do autismo, sobre muita ansiedade mesmo, muita. Dependendo, e eu também, dependendo da situação, se ninguém vier puxar papo comigo, eu entro mudo e saio calado. Entro mudo e saio calado. E o autista, uma das qualidades do autismo é ele ter o hiperfoco. Você vê pela minha rede social, no Instagram, meu hiperfoco
no Fluminense e no Titanic. Eu gosto muito de pesquisar sobre futebol, sobre Titanic, gosto muito. E aí eu sempre estou antenado nisso, estou pesquisando várias atividades bacanas, sempre conversando com a escola, o que a escola espera daquele ano, para a gente fazer o melhor para aquelas crianças. Entendeu? Porque a parte mais importante da escola não é o professor, não é a direção. Eles são importantes, claro, mas o elo mais importante da escola são os alunos. A gente está na escola para servir os alunos, para desempenhar uma aula que seja agradável ao aluno. A gente está ali para que o aluno se sinta respeitado, se sinta num ambiente seguro, que lá ele possa ver no professor uma pessoa em quem ele pode confiar. Porque às vezes o aluno não tem a coragem de falar o que ele está passando em casa para uma diretora, para uma orientadora, mas tem uma abertura, como eu sempre tive, como dei sempre abertura com meus alunos, de falar comigo o que está passando, se ele tem alguma dificuldade. Se eu vejo que ele é aluno um pouco mais retraído, eu procuro saber o porquê ele está assim. Aluno especial, procuro incluir da melhor forma possível, eu vejo se ele é autista. Eu tenho, aqui em Araruama, eu tenho uma aluna deficiente visual. Aí eu sempre, quando eu levo meus materiais, eu pego na mãozinha dela, deixo ela manusear o material, explico qual é o material que está sendo usado, faço atividade junto com ela, tento incluir os alunos da melhor maneira possível, para que eles possam se sentir parte daquela aula. Porque minha paixão, é o que eu falo, eu amo demais o ambiente de sala de aula, amo demais. E o público especial, pessoa com deficiência, é o público que eu mais gosto de trabalhar. Eu vejo aquele aluno especial, eu fico falando, caramba, como eu posso ajudar ele a ter um dia um pouco mais feliz, um dia um pouco mais alegre. Aí eu vejo com aquele aluno que está ali retraído, eu chamo, pô, vem fazer aqui junto comigo, eu ensino, fazer um alongamento, fazer um aquecimento, brincar, porque a criança, na idade que eu dou aula, do Fundamental 1 e Educação Infantil, é como diz o Júnior Cadima, brincar é coisa séria. Às vezes, as pessoas podem ver aquela brincadeira que pode não entender o objetivo daquela brincadeira, mas tudo que a gente faz é com objetivo, seja para trabalhar qualquer área daquela criança, entendeu? E agora eu trabalho muito aqui em Araruama com a psicomotricidade, que eu vejo que eu vi até ano passado, até também lá em Maricá, as crianças no terceiro ano não sabendo o que é direito e o que é esquerda. Mas isso também é fruto dos anos de pandemia que a gente teve, entendeu? Por quê? Isso vai continuar se refletindo por anos e anos. Aí eu fico falando, eu pego o exemplo da camisa. O pessoal está vendo que a camisa tem um desenho do município, o desenho do município é o lado esquerdo, o lado que não tem nada, o lado vazio, é o lado direito. Aí eu vejo no short, quem está com o short da escola. O lado que está com desenho é o lado esquerdo, o lado que não tem desenho é o lado direito. E tem aluno que, eu falo, daqui 2 minutos já esqueceu. E também está tendo agora, estava vendo matérias sobre o uso de telas pelas crianças, adolescentes, não é que está com esse advento da tecnologia, está em alta, né? As crianças estão entrando cada vez mais cedo para as telas. E a gente não tem como competir com isso, não tem como impedir que uma criança acesse uma televisão, um celular, um tablet, não tem como. Mas o que eu penso e o que eu concordo com a legislação americana, de que falam e com os estudos de que tem que evitar restringir o uso de telas até os 14 anos de idade com as crianças, porque isso impede que muitas crianças vivam o mundo real aqui fora, porque é aquele velho ditado que a gente aprendeu com a tecnologia. Você já veio para aproximar quem está longe e distanciar quem está perto, não é? Por exemplo, eu estou aqui em Araruama, vocês estão em São Paulo, a gente convive, através da rede social, com pessoas do mundo inteiro. Aí as crianças acabam
entrando numa roda de ansiedade, cada vez mais de ansiedade, depressão, porque não sabem como gerir aquele mundo perfeito da internet, onde a gente não posta quando a gente está mal, a gente só posta quando está bem. E que ele acaba entrando numa depressão e uma ansiedade, e também o uso de celular em ambiente escolar, especificamente, eu concordo que tem que restringir ou até mesmo proibir, porque o uso de celular por criança e adolescente é bem complicado, E a não ser que seja usado para fins pedagógicos e com a orientação do professor. O professor tem que ser um mediador no uso dessa tecnologia, porque a gente não tem como combater a tecnologia, a tecnologia está aí, ela veio para ajudar, a gente tem que fazer bom uso dela, para que ela venha nos ajudar. Porque tem muito site bom, que às vezes eu falo com tio, qual site você me sugere para ajudar português? Eu falo, tem esse. Para matemática, tem esse. E canal no YouTube, falo, pô, canal de curiosidade, quer estudar história, tem esse. Eu sempre passo sites gratuitos. No YouTube tem muito canal bom, que se eu for pegar, dá para você estudar. Eu estudei para concurso em casa, sozinho, só vendo vídeo aula no YouTube. Estudei vendo vídeo aula no YouTube, gravando aula de lei orgânica no celular e ouvindo em casa, rabiscando caderno, livrinho de lei orgânica. Foi assim que eu estudei para concurso. A gente tem que procurar o que a tecnologia tem para nos oferecer. E hoje em dia tem muita coisa gratuita na internet que você pode usar para estudar. Quando eu estou lá com as minhas crianças, eu sempre ensino. Eu não sou professor de matemática, mas a única coisa que eu aprendi com a prenda da minha mãe, que faleceu, ela me ensinou umas dicas de tabuada do 9 na mão, usando as mãos. Aí eu procuro sempre passar para os meus alunos. Procuro passar. Eu falo, pô, você tem a tabuada do 9 na mão e não sabe. Aí eu explico no papel, aí eu fico ali. Aí é sempre assim, né? Ô, João, muito legal isso que você está trazendo, que você falou, né, da sua experiência de vida, da sua formação e agora da sua atuação profissional, né, e da sua preocupação em cuidar mesmo de fazer com que as pessoas, as crianças, no caso, né, que é o público com quem você trabalha, se desenvolvam, né, e nisso tem a ver com o que a Marcela colocou, de não tratar como um coitadinho, como quem não consegue, né, é estimular aquela pessoa para o desenvolvimento, para a aprendizagem, isso é muito, muito legal. Mas é importante também destacar que você falou outros dois pontos, assim, no geral, do papel da família, né, dando o apoio para todo esse desenvolvimento, e também de um apoio institucional. Então, você falou que fez as suas provas orais, que para prestar o concurso você teve ledor. Então, são coisas que precisam precisam estar presentes nas instituições, pessoas e recursos, para que cada vez mais as pessoas com deficiência, com autismo, altas habilidades, tenham acesso ao conhecimento, né, e possam acessar aí o mundo do trabalho. Então, é bem importante, né, essas condições de permanência. Eu vou pedir para a Cássia colocar a Marcela de volta, e ficamos nós todos, João fica também na tela, para daí eu quero trazer outros dois assuntos para vocês. Então, Marcela, estamos te vendo aí, está ótima a sua imagem, está bem centralizada, pode ficar tranquila. Eu quero pedir para a Marcela, e depois o João complementa, que a Marcela falou aí no meio da fala anterior, ela falou assim, que não é para uma pessoa com deficiência ficar como um encosto, né? Se tem condição de desenvolvimento, é para se desenvolver, para ter todo o estímulo, e para não ficar vivendo de benefício, porque a gente tem muitas pessoas com deficiência que a família solicita o benefício de prestação continuada, então a pessoa tem uma renda, vamos dizer assim, esse benefício, né, em dinheiro para as coisas da vida, e isso, em alguns casos, não sei se é essa palavra adequada, ela limita
para o acesso ao mundo do trabalho, porque se a pessoa tem esse benefício, ela fica mais difícil dela conseguir um trabalho regular, registrado, ou então ela tem que abrir mão do benefício para conseguir ter o trabalho. Então, Marcelo, o que você tem de informação sobre isso? Desenvolve um pouquinho isso para a gente, por favor. Vamos lá. Primeiro que eu acho que existe uma questão assim, se você tem uma aposentadoria, que você tem uma questão de doença, não deveria vir a palavra invalidez. Que essa palavra, primeiro que ela dói no teu âmago. Tudo que você lutou a tua vida inteira, tudo que você fez a tua vida inteira não valeu de nada, vão te botar como inválido, como inútil, como incapaz. E aí terceirizar a sua vida e decidirem por e para você, depois de você ter sido útil, ter pago contas, ter votado, ter sustentado, ter feito e acontecido como qualquer outra pessoa, te botam ali, tchau e benção. O que é feito de você depois? O que é feito do seu destino depois? Do seu mundo? De você olhar para dentro de você e falar, eu sou alguém ainda? Será que eu ainda posso ser chamado de alguém? Entendeu? Eu acho que isso é o primeiro ponto. E sim, o LOAS, né, o benefício de prestação continuada, ele infelizmente traz isso. Se você tem o LOAS, você não pode trabalhar, não pode estudar, não pode. Você só fica refém do benefício, literalmente, infelizmente, refém do benefício. Me espanta. Hoje, tem gente que não sabe o que é LOAS, acha que a aposentadoria e LOAS é a mesma coisa. Não é. Por mais que queiram falar que a aposentadoria é diferente do LOAS, que a gente vai ter vida normal, que não sei o quê, eu falo, eu gostaria de conhecer pessoas com deficiência que se aposentaram por doença ou por idade, alguma coisa nesse sentido, depois de muito terem contribuído com o governo e a sociedade, e como que essas pessoas ressignificaram a vida? Como que essas pessoas ressignificaram o seu próprio mundo? Como que essas pessoas continuaram trabalhando mesmo tendo a aposentadoria? Então, eu penso que são questões diferentes, são casos diferentes. Eu acho que a gente é bom que existam LOAS, é bom que exista tudo isso, mas para quem precisa. Entendeu? Sim, muito bom, muito importante. Por exemplo, o caso de uma família cujos 3 filhos cegos e tetraplégicos e com deficiência intelectual muito severa. Uma delas, inclusive, faleceu tem 2 anos, mais ou menos. Ali, sim, como é que uma coitada de uma mãe ia cuidar dos 3, os 3 não tinham nem condição nem de se virar sozinhos para mais nada, não, eles foram atrofiando ao longo do tempo, né? Aí, sim, eu entendo, porque, poxa vida, eles estão desassistidos, de certa forma, porque não existe um programa governamental que leve eles para um tratamento, porque precisa de ambulância para carregar 3. Precisa de políticas públicas regionais que favoreçam acesso a esses tratamentos, a essa reabilitação permanente, para pessoas que estão com situação de vulnerabilidade. Não tem acesso a ir e vir. Não tem como contratar uma ambulância, como contratar um serviço de isso ou aquilo. Nem tudo o atende, realmente atende. Nem tudo o ligado realmente atende. Então, são casos e casos, situações e situações, regiões e regiões. Às vezes, a burocracia é tão grande para se pegar laudo, para se fazer a carteirinha, e a carteirinha dura 6 meses, 1 ano e já acabou. Começa tudo outra vez, quando está quase conseguindo, já acabou o prazo. Entendeu? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco com carinho nesse olhar de dar o meio para essa família que não tem chegar aonde tem. Não é dar na mão, não é isso, mas mostrar, olha, vem cá, vamos lá tem. Mostrar onde pesca, onde tem, porque senão depois acaba o recurso e aí vai comer o quê? Não, eu acho que mais do que pensar o recurso é pensar a fonte. Pensar a fonte. Muito bom.
É importante mesmo, que é o que a gente estava falando, né? A gente está fazendo aqui um recorte, tratando especificamente das pessoas com deficiência, mas as dificuldades de acesso à escola, ao trabalho, aos serviços de saúde se estendem às demais pessoas que não têm deficiência, né? É que para algumas situações fica mais delicado mesmo, né? Eu quero só aproveitar, agradecer que tem Dan, que está com o perfil Dan 1001 para cima, que é uma pessoa que está colocando alguns comentários, né? Falou assim que quando o João estava falando da educação básica, né? Da educação infantil, ela escreveu: verdade, eu trabalho em EMI, na escola municipal, e se vê muito isso, realmente fazemos o melhor com o que temos, que os professores fazem tudo o possível para que a criança se desenvolva. Ela também complementa que está fazendo o curso de Libras na Fundação das Artes. A Fundação das Artes tem oferecido alguns cursos, um deles é de Libras, com verba do governo federal, e ela então está participando desse curso, mas ela diz, ainda assim, o muito ou pouco que aprendo, tento compartilhar com os colegas. E ela também se vê, na verdade, trabalhando com a inclusão. Ela escreveu assim: o papel que me vejo futuramente fazendo é o da inclusão, estou estudando para isso. Então, muito obrigada, Dan. Eu também recebi um e-mail que é do pai do João, é o Edson, que ele escreveu assim: começo destacando a importância dessa iniciativa inclusiva, que tem como um dos seus objetivos gerar oportunidades de fala para as pessoas com deficiência. Dessa forma, estreitar os relacionamentos, dirimindo dúvidas e desconstruindo tabus impeditivos na vida social, laborativa, educacional, entre outros. Ele agradece, eu também agradeço, Edson, pela sua participação aí, e esse é o nosso objetivo também com essas rodas de conversa. A gente tem já outros encontros que a gente fez, que estão salvos aí no canal do YouTube, e a gente vai dando a oportunidade de fala para profissionais, para as famílias, para as próprias pessoas com deficiência, fazendo esse contexto todo, né? Porque são vários pontos de vista, várias formas de lidar, isso é sempre muito importante. Agora eu quero ouvir, João, de você, mais um pouquinho, que você comentou a sua opinião sobre a lei de cotas, né, que você acha importante, e eu queria saber uma coisa, quando você foi fazer os vestibulares, você já foi contemplado com lei de cotas ou não? Você não tinha seu diagnóstico ainda? E se sim, como é que foi? Pode contar. Quando eu entrei quando eu entrei na faculdade, eu não entrei pela lei de cotas, não entrei, porque eu não tinha diagnóstico fechado ainda, não tinha. Eu entrei como ampla concorrência, vamos dizer assim. Eu não tive acessibilidade, vamos dizer assim. Mas eu fiz a faculdade até que o meu coordenador desconfiou do meu baixo rendimento, aí pediu para investigar. Mas o acesso à faculdade não foi através de lei de cotas, não. Não foi. O Enem eu fazia normal, ali sentado na sala, junto com todo mundo, aquelas 4h30 no sábado, acho que era 4h30 no sábado, 5h30 no domingo, e sair de lá parecendo zumbi. Aí eu falo que hoje em dia os adolescentes estão no céu para fazer o Enem, porque na minha época eu saí igual o zumbi da prova do Enem. A prova do Enem é o que eu falo para todo mundo que vem falar comigo, os adolescentes aqui da igreja, eu falo, pessoal, a prova do Enem não é difícil, a prova do Enem é cansativa, ela te vence pelo cansaço. E hoje em dia vocês estão no céu, hoje em dia vocês têm 2 fins de semana para fazer a prova. Na minha época, quando eu fiz Enem por 4 anos seguidos, era 4h30 no sábado, 5h30 no domingo e 2 cartões de resposta. Um cartão de resposta no sábado e um cartão de resposta no domingo. E o que eu fazia para estudar para o Enem? Eu já tinha computador em casa, lá em Campo Grande, eu pegava e imprimia vários cartões de resposta, imprimia várias provas do Enem anteriores, ficava tentando resolver. Pegava gabarito, ficava tentando resolver. E na escola, eu tinha um professor de matemática, acho que o nome dele era Luiz Henrique, um professor que eu lembro até hoje, e eu tinha aula com ele terça-feira de tarde.
acho que era de 1h até 2h30. Nessa terça eu tinha 4 tempos diretos de matemática. Aí eu falava, Luiz Henrique, você me autoriza tirar xerox do gabarito do teu livro? Aí, João Gabriel, isso aí a gente tem que passar pela secretaria, pela direção. Aí ele foi lá conversar, a direção, a princípio, não deixava, não autorizou, porque eu entendo, mas aí ele falou, não, o Gabriel está estudando, ele está tentando resolver. E a direção liberou ele copiar o gabarito dele para mim. Aí eu chegava em casa, pegava os exercícios e fazia. E o concurso eu fiz por cota, entendeu? O concurso eu fiz por cota. Eu fiz por cota o concurso, mas a graduação não. Graduação não, só fiz de Foi concurso. sem, né? Então, é muito importante, né? A lei de cotas tem um pouco mais de 10 anos, contempla mais especificamente as universidades federais e os institutos federais, mas são um pacote aí de ações para garantir o acesso às pessoas com deficiência nos cursos de graduação. Mas é o que o próprio João já falou, né? A Marcela também falou, a gente tem ainda um problema na educação básica, de pessoas com deficiência que ficam, como a Marcela disse, às vezes melhor, a escola acha que é melhor elas ficarem dopadas, ficam num canto da sala, né? As crianças, e a coisa vai sendo levada de um jeito que muitas desistem por diversos motivos, né? A gente não tem como culpabilizar nenhuma pessoa ou situação, mas são diversos motivos. Mas ainda assim a gente vai vendo, por outro lado, ações que tentam promover essa condição de acesso. Então, muitas universidades têm os núcleos de acessibilidade para poder acolher as pessoas com deficiência e garantir que aquela pessoa termine o curso de graduação e tenha aí uma qualificação profissional. Mas, sempre os mas, né? Também a gente fica sabendo, às vezes, de pessoas que estão no último semestre, último ano de curso de graduação, e aí que elas ficam sabendo que tem um núcleo de acessibilidade na universidade. Então, falta também esse próprio núcleo, os profissionais que trabalham, ter acesso a isso, exatamente, divulgação, né, informação. Então, são muitas barreiras que a gente tem que vencer aí, né? A questão de tecnologias também, que o João trouxe. Então, a gente vai vendo o quanto a questão da inclusão é bastante complexa, né, Marcela? Quero ouvir vocês para a gente ir terminando. Como precisa de várias pessoas, vários materiais, várias instituições, né? Não é uma coisa de uma pessoa só. Pode falar um pouquinho, Marcela? Eu primeiro queria parabenizar o professor João. Eu vejo na prática dele a minha. A gente comunga de uma mesma ideia, de uma mesma linha de pensamento e raciocínio. Parabenizo você também, meu querido, pela tua aptidão tecnológica, por você ser um guerreiro, né, e fazer o teu melhor com amor. Primeiro, eu tiro o meu chapéu para você, em todos os sentidos. E para mim, você é um espelho. A partir de agora, você também é um espelho para mim. E outra coisa, eu, por exemplo, quando eu fiz a pedagogia, realmente, eu não sabia de lei de cotas, né? Ninguém me falou de lei de cotas. Eu fui assinar qualquer papel sobre lei de cotas 9 anos trabalhando dentro de uma empresa, depois de 9 anos. Ou seja, no começo do ano passado. Até então, eu nunca tinha assinado nenhum papel sobre lei de cotas. Você está participando da lei de cotas para vir para lá. Até então, um contrato normal, mas não lei de cotas. Né? E aqui aconteceu muita coisa e eu assinei. Mas, assim, uma coisa que eu queria colocar, a lei de cotas não garante a tua permanência. Ela te dá acesso. Mas o que garante a tua permanência é teu foco no trabalho, é você estar ali se atualizando o máximo que você puder. É o grupo gestor das empresas entenderem que você não é um número,
você pode dar mais dentro da empresa. Às vezes, eu não consigo entender como é que ainda tem gente que é contratada para não fazer nada. Não, gente, vamos aproveitar. Fulano estudou, se formou, fez curso de capacitação em várias instituições maravilhosas que nós temos. Vamos aproveitar. O que você sabe fazer? Vamos lá. Agora, eu vou te desafiar, quero que você faça isso. Fulano vai lá e... Aonde que vai estudar mais? Onde que vai se especializar mais? Eu acho que precisa aproveitar o material humano. Aproveitar. Libras. Eu não estudei Libras. Eu tive Libras da universidade, porém eu fui esquentar banco. Professor surdo, tudo na lousa e ninguém me passou nada. Até hoje eu não sei Libras. Nem as táteis, nem as comuns. Então, eu acho que é muito legal hoje você ter o foco em Libras e tudo. Beleza, maravilha, perfeito, tem que ter mesmo. Mas cadê o Braille? Ninguém fala no Braille? Ninguém fala um pouco nesse atitudinal, como lidar com uma pessoa com baixa visão, como lidar com o cego, como os tabus em relação ao Braille. Por que não fazer em forma de podcast? Por que não fazer em forma de tirinha bem-humorada? Por que não trazer isso, então, em forma de HQs, histórias em quadrinhos? Por que não trazer... por que falar em deficiência só no dia da inclusão, no dia nacional ou internacional da pessoa com deficiência, naquela semana X, nos mesmos lugares, as mesmas caras, as mesmas pessoas, os mesmos discursos? Gente, eu acho que a gente está precisando, sabe, justamente isso daqui, um bate-papo entre educadores, onde a gente troca práticas. O que o professor João nos trouxe hoje foi de grande valia. Então, dentro do Toque do TEC, por exemplo, eu personalizo as aulas de acordo com a demanda do meu aluno. Como eu trabalho em ambiente individual online, eu tenho muito essa preocupação, não só em agradar ao aluno e trazer um trabalho de qualidade para ele, mas fazer com que ele se sinta melhor do que chegou, mais feliz, mais alegre, mais satisfeito consigo mesmo. Que as famílias notem esse retorno dentro de casa, dentro do dia a dia deles. Que esses alunos possam ter mais autonomia. Peguei aluno que no começo não sabia fazer nada, hoje lê livros inteiros frente e verso, declama poesia, interpreta qualquer conteúdo com uma facilidade maravilhosa. E são exemplos de vida, de autonomia mesmo, de pessoas engajadas como um todo. E isso, para mim, é tudo. É onde eu vejo que é um trabalho de formiguinha? É um trabalho grandão? É. Quem quiser conhecer mais, gente, por favor, Instagram, @toque, se escreve TOQUE, DO, TEC, T de Tereza, E, elefante, C, casa. Toque do TEC. E o próprio Instagram já direciona vocês para os contatos, né? O WhatsApp, e-mail. Eu geralmente já respondo tudo pelo WhatsApp e pelo e-mail. O Instagram é mais para o pessoal conhecer. Nós ainda vamos começar a postar fotos e tudo de algumas atividades acontecendo. Ainda estamos nos preparando devidamente para isso dentro da lei, né? Mas... Ótimo, Marcelo. Obrigada, viu? Já tem também a Cássia está colocando em tela o seu endereço aí do Instagram. A Karina, que está fazendo a interpretação de Libras, agora também já fez aí a digitação, não sei se chama digitação, né, das letras. Então, é muito, muito legal. E quem tiver interesse, vai conhecendo mais do seu trabalho também. João, acho que a gente já está chegando na parte final. Você já colocou também aí das suas redes sociais. Então, se você quiser também já ir se despedindo, depois a gente volta para a Marcela. Então, João, já nas suas palavras finais, já se despedindo, e também a gente já vai agradecendo a vocês. Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por me receberem aqui nessa roda de conversa. É super importante a gente difundir a inclusão, né? Porque tá aí. Não é errado ser diferente. Ser diferente é normal. É normal ser diferente. Imagina um mundo, se o mundo fosse todo mundo igual. Seria chato pra caramba. O legal é ver essas diferenças. E a gente aprende com a diferença do outro. A minha dificuldade pode ser a sua facilidade. E a sua facilidade é a minha dificuldade. Então, um vai ajudando o outro.
E aqui no comentário está aqui, minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube. No meu Instagram, mandou mensagem ali. Se eu não estiver dando aula, eu respondo na medida do possível. A gente vai trocando ideia. E estou aqui para somar. Muito obrigado à Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Agradecer também ao professor Júnior Kadima, que me fez esse link, né? Esse elo, essa ponte. O Júnior Kadima é uma pessoa que entrei de paraquedas lá na fábrica de brincadeiras e sempre estou aprendendo com eles, divulgo um pouco das minhas aulas, até ter um feedback. Tem a ver. Quando eu estou com dificuldade, eu pergunto lá no grupo como eu tenho que fazer, aí a gente vai levando. E é sempre assim, a gente faz com o que a gente tem. O pouco que a gente tem, a gente faz milagre. A gente tira leite de pedra. Mas muito obrigado. Foi um prazer. Se tiver uma oportunidade, eu estou aqui à disposição. Na medida do possível, na minha disponibilidade, eu entro aqui e converso com vocês. Legal, João. Então, Marcela, vou pedir para você se despedir, daí eu termino também aqui para a gente se despedir. Bom, primeiro queria agradecer a Lisbeth, a todos da Fundação das Artes São Caetano, a todos que participaram, né, conosco. Eu queria agradecer demais ao professor João pela contribuição, por me ensinar muito. Eu quero aprender mais contigo. Lisbeth, que gostoso te reencontrar, que gostoso falar com você, que gostoso estar com você. Queria agradecer de coração essa oportunidade, dizer que eu estou aqui de coração escancarado, portas abertas, e o toque do TEC é de todos e para todos vocês. Queria agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, por toda a minha família, por ter apoiado sempre, meus amigos, enfim, a todos que estão e fazem parte da minha vida, direta e indiretamente. E eu dedico esse nosso momento a duas pessoas que estão junto de Papai do Céu, que é minha mamãe, Elizabeth Nelson Estrelo, falecida já também, que excelente professora e exemplo de vida para mim, e a minha avó barra mãe também, Doroteia Gugitcher Nelson, que me ensinou e me deu muitas broncas e me deu muitos conselhos, muitos puxões gostosos de orelha também, para que eu me tornasse mais independente, para que eu não deixasse a peteca cair e, de certa forma, soube me educar, soube me dar respaldo. E queria só rapidamente dizer também que é muito gostoso estar aqui, né? E podem contar sempre comigo. E, mais uma vez, @Toque do Tec, nosso Instagram. E no próprio Instagram do Toque do Tec já tem o telefone e e-mail. Vocês precisam que deixe também o WhatsApp e e-mail ou não? Não, acho que não precisa. Se tem um acesso direto pelo Instagram, tem. Pelo Instagram, aí as pessoas podem procurar por ali. Se alguém quiser depois, pode pedir para a gente em separado, né? Pode mandar um e-mail e a gente repassa os outros contatos, as outras formas de contato. Muito obrigado desde já. E é isso. Obrigado aí também, Marcela. Muito bom estar aqui com você, aprendendo com vocês. Muito bom, tá? É sempre um aprendendo com o outro, entendeu? Um aprendendo com o outro. É isso aí. É isso que a gente também tem como propósito nessa roda de conversa. A gente vai trazendo várias pessoas, como eu disse, com várias experiências, vários pontos de vista e agregando aí conhecimento para todo mundo. Então, eu agradeço muito, João, pela sua participação. Também agradeço muito, Marcela. Novamente agradeço a Karina e a Sabrina, que estão fazendo aí sempre esse trabalho da interpretação em Libras. Agradeço as pessoas que acompanharam aqui, outras que vão acompanhar depois, porque esse vídeo fica gravado. Tem o Daniel, que é o nosso coordenador da Escola de Música, sempre acompanha essas rodas de conversa, e um perfil que está também como Arte Raiz, que também participa bastante. Então, uma boa tarde para vocês, muito obrigada. A gente se encontra em outras rodas de conversa e por aí nos bastidores, aí nos corredores das escolas. Abraço, viu, gente? Muito obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, valeu!